Giovana, ele é o Gabriel, o Nelson e a Rosiane, e hoje nós estaremos apresentando a implementação de novos processos na empresa Gridwork. Bom, agora nós vamos falar a respeito dos processos atuais que a gente mapeou na empresa Gridwork, no caso no cenário as-is, né, antes de implementar as melhorias. Nós temos o processo de compras, que na verdade é compra de matéria-prima, então a primeira etapa a gente verifica se tem a matéria-prima no estoque e caso não tenha, a gente contata um fornecedor, que no caso é fixo, e realiza a compra do produto. No processo de produção antigo, depois do pedido de venda, era gerado uma OP, uma ordem de produção, e já ia direto para a produção, para produzir as peças. E agora o processo de vendas, ele verifica, a primeira etapa, ele verifica se o pedido, se a quantidade que tem do pedido está disponível no estoque, depois ele já encaminha direto para o pagamento e já emite a nota fiscal e entrega o produto. Bom, nós vamos apresentar os processos que a gente mapeou com as melhorias, a inclusão de alguns novos também. O primeiro processo de compras, agora ele vai ter, a primeira etapa dele vai ser a verificação da matéria-prima, se tem no estoque ainda ou não. Caso não tenha, ele vai realizar a cotação do melhor valor com novos fornecedores. E aí, após ele identificar o fornecedor com o menor preço, ele vai aderir, né, vai realizar a compra, vai realizar o pedido e vai finalizar. Processos de produção atual. Depois do pedido de vendas, ele verifica se tem a quantidade solicitada no estoque. Se tiver, ele só embala e entrega para o cliente. Se não tiver no estoque, ele verifica se tem matéria-prima. Se tiver a matéria-prima, ele produz, embala e entrega. Se não tiver, ele compra, produz, embala e entrega. Bom, e agora o processo de vendas. Primeiro o cliente solicita, né, a realização de uma compra de calotas. E nesse processo mapeado com as melhorias, ele vai ver se o pedido foi realizado com quantidades maiores que 200 calotas, e aí ele vai realizar a verificação no estoque, se o pedido se as calotas estão disponíveis ou não. E aí depois disso, se estiverem, vai para a etapa com o setor de pagamento, né, no financeiro, depois emite a nota fiscal e realiza a entrega com o processo de logística. Processo de controle de qualidade. É um processo novo que a gente vai implementar com vocês, que verifica se as calotas estão nas normas e padrões de acordo com a ISO. Eu vou falar um pouco sobre análise de impacto de negócios. É um processo para determinação e avaliação dos efeitos de uma interrupção. Temos uma tabela que tem subprocesso, a prioridade dele, RTO, que é quanto tempo um processo alternativo pode ficar funcionando, ou sem esse processo. RPO é o tempo de informação que esse processo pode perder. Os processos dependentes desse subprocesso e o que depende desse processo para funcionar e o impacto. Como, por exemplo, pedido de venda tem uma prioridade crítica, RTO de 3 horas, RPO de 30 minutos, dependentes, cliente e sistema funcionando, internet funcionando, vendedores e autorização do pedido. Os processos dependentes dele, emissão de nota fiscal, condição de pagamento, processo de produção, processo de vendas, e o impacto é muito alto.
Plano de contingência e continuidade. É um plano de ação para saber o que fazer em caso de interrupções ou desastres. Esse plano de ação tem que ficar uma cópia em todos os departamentos, uma cópia na portaria e uma dentro do cofre. Em caso de incêndios, todo mundo abandonar o local, os brigadistas se reunirem e ligar para o corpo de bombeiros. Se não for no horário de trabalho, as pessoas que ainda estiverem no local, abandonar e ligar para o corpo de bombeiros. No caso do data center, verificar qual é a falha, ligar para os fornecedores e verificar o que pode fazer. E em caso de incêndio, somente abandonar o local e depois que recuperar os equipamentos, restaurar o backup. Cronograma de máquinas. Processo. Estudo do negócio vai durar 10 dias, começando no dia 15/6 e terminando no dia 25/6. Desenvolvimento também 10 dias, começando no dia 25/6 e terminando no dia 5/7. Implementação dos processos e testes. Dura 15 dias, começando no dia 5/7 e terminando no dia 20/7. Então, aqui a gente tem a matriz de responsabilidade. Ela é formada pelas atividades que nós mapeamos e os responsáveis por cada atividade. Tem aqui na legenda que você pode ver os níveis de maturidade, que é informado, consultado, autoridade e responsável. O plano de comunicação ele é formado por uma comunicação direta entre empresas, fornecedores, clientes e funcionários. E como que funciona? Entre a empresa e fornecedores, ela pode ser feita por e-mail, por ligação e também pode ser feita por reuniões. Então, se você quer algo mais dinâmico e mais rápido, se você precisa de uma matéria-prima do fornecedor, é melhor você fazer uma ligação já direta. Agora, entre clientes e funcionários, pode ser também por ligação e também por e-mail. Os funcionários eles têm um sistema interno de Skype, que é uma comunicação que eles conseguem fazer interna. Os indicadores de qualidade eles podem ser medidos por certificações, satisfação do cliente e recall. As certificações é a empresa que consegue de acordo com os processos e com as melhorias que ela tem. Ela tira uma certificação e que isso classifica o produto dela como uma ótima qualidade. A satisfação do cliente ela é vinda quando a gente atende à necessidade do cliente. E às vezes a gente pode até superar essa necessidade. Então ele fica satisfeito e ele retorna para a gente para poder comprar mais. O recall, quanto menos a gente tiver recall, melhor. Isso significa também que a nossa qualidade está melhor, está superior. Aqui tem a matriz de riscos. Foi feito um estudo em cima, um planejamento, para que a gente identificasse a descrição, a consequência, a probabilidade, a severidade, a estratégia de resposta e o procedimento para a resposta. Aqui um exemplo da descrição do risco é o ataque cibernético. A consequência dele seriam os clientes que não seriam atendidos. Foi feito um cálculo para a gente conseguir saber a probabilidade, o percentual disso acontecer. Aqui a severidade, que é se caso esse risco venha a acontecer, como que a gente vai tratar ele, se vai ser uma severidade maior ou menor. Aqui tem a estratégia de resposta, onde a gente não pode apenas aceitar um risco desse, a gente tem que evitar ao máximo para que ele não aconteça, porque senão os nossos clientes não vão ficar satisfeitos. E o procedimento para a resposta, que aqui no caso a gente colocou que tem que fazer um planejamento antes, para que esse risco não venha a acontecer. Se caso ele vai acontecer, tem a resposta para isso já, tem ele pronto. Aqui temos o modelo lógico, com todas as tabelas do nosso banco de dados, desde todos os atributos de cada tabela, para a chave primária e as chaves estrangeiras, que é o relacionamento entre elas. E se o relacionamento é de um para vários, de vários para vários, depende do jeito que a gente modelar.
aqui são os volumes de dados estimados por tabela, onde pegamos uma base com a empresa de vocês, de quantos registros ou quantas linhas, né, no banco a gente vai ter por tabela. A gente efetuou alguns cálculos para chegar nessa estimativa de crescimento em 12 meses. Deu mais ou menos aproximadamente 5 MB de memória e consideramos esses 5 tópicos: os apontamentos de produção, de pagamento, cadastro, registros de vendas e estoque. Nisso, a gente fez um planejamento dos procedimentos de backup e restore. O backup a gente vai fazer um full todos os dias, no final do dia. E a cada 2 horas ele carrega o log. Aos finais de semana e feriados, vai fazer o diferencial, que só vai gravar o que tiver de diferente do último full que foi feito. Isso será armazenado em 3 discos, onde a gente vai utilizar a RAID 5, que seria metade em um disco, a outra metade em outro disco e um completo no terceiro disco. Bom, agora nós vamos apresentar um problema mapeado segundo o controle de recal. A gente usou a função lucro sobre perda e a gente mapeou esse problema em paralelo com o processo de produção. O cenário que a gente tem é que a Gridwork produz 50 mil calotas por dia e algumas dessas calotas são consideradas como perda. Então a gente pegou esse número de produção diária e a gente colocou na função lucro sobre perda para que a gente ache até quantas calotas a gente pode perder sem que haja prejuízo no lucro total da grid. Colocando essa função, a gente achou o resultado que a gente pode ter a perda de 26.667 calotas sem que interfira no lucro total, causando prejuízo. Bom, nós concluímos a nossa apresentação e agradecemos a sua atenção.